Muito bom dia, chegamos à sexta-feira aqui, Minuto do Musa, vamos dar a volta ao mundo, mas eu queria focar um pouquinho hoje mais no Brasil, tá? Bom, hoje nos Estados Unidos tem o dado mais importante, que é aquele payroll, que é o que mostra os dados de emprego no mercado americano, sai às 9h30 da manhã, e também ele vai mostrar o nível de desemprego, a taxa de desemprego que deve ficar por volta de 5,7 por lá nos Estados Unidos, tá? Assim que sair os dados, eu vou colocando aqui, porque ele é um termômetro super importante até para definição se os Estados Unidos começarão ou quando começarão a ideia de vamos subir juros, vamos manter os juros, vamos diminuir o montante comprado por mês de ativos, o quantitative easing, que eu acho que ainda se mantém por um tempo, como eu venho falando aqui diariamente, tá? Bom, na Indonésia, só para mencionar que é importante, outro dos países emergentes concorrente com o Brasil, que na minha ideia, como eu venho falando também, já que o Brasil leva vantagem sobre eles, mantiveram a taxa de juros em 4%, tá? E a produção industrial na Alemanha caiu 1,3 no mês, veio negativo, quando a expectativa era mais meio. Então, o dado veio pior do que o esperado, não é de agora que os dados vêm saindo piores da Alemanha, que é o carro-chefe da zona do euro, tá? Bom, falando um pouquinho do Brasil, a gente segue naquela briga, naquele imbróglio todo sobre, uma vez que melhorou a relação dívida PIB com o crescimento maior do que esperado do produto interno brasileiro e com aumento de receita, começou os gaviões políticos quererem aumentar o gasto, principalmente em momento eleitoral, ao invés de diminuir a nossa dívida como um todo, tá? Então, o que foi discutido ontem, que levou uma indefinição ao mercado, foi que o programa de refis que foi aprovado no Senado e agora tem que ir para a Câmara, ele nada mais fala do que as dívidas tributárias poderão ser parceladas em 12 anos, terão 90% das multas serão simplesmente esquecidas, 100% dos encargos, tá? E além do parcelamento desses 12 meses. Além disso, o Fernando Bezerra, que é o líder do governo na Câmara, quer que os precatórios, que eu venho falando aqui já essa semana, essa dívida que o governo tem que pagar com os precatórios no ano de 2022, sejam parcelados e que o custo do parcelamento venha fora do teto de gastos. Com isso, a gente tem mais uma bomba fiscal aí pela frente. O Brasil parece que não quer melhorar. Isso é histórico no Brasil, não é de agora. Conforme a gente começa a melhorar, vem o centrão político no geral, que quer usar o dinheiro extra quando ele aparece, quando dá um alívio fiscal, usar não para melhorar a dívida, não para diminuir a dívida, porque isso sim teria um resultado muito maior no longo prazo, mas sim aumentar drasticamente os gastos, principalmente em período pré-eleitoral, tá? Isso é uma prática corrente no Brasil que leva basicamente a riscos maiores, a juros que tenham que subir, juros futuros, aqueles determinados pelo mercado, e isso aumenta o custo da dívida. Quando você vê um país mais arriscado, com custo de dívida maior, entrando nesse círculo vicioso, ele cobra o seu preço, mercado cai, investidor foge, dólar sobe, volta a inflação e a gente volta nisso. E parece que o Paulo Guedes ele vem discutindo, ele vem querendo driblar isso, mas a gente já fala aqui, desculpa a palavra, os gaviões políticos parece que querem tomar todo e qualquer tipo de orçamento para si, e aí a gente não consegue sair desse imbróglio. É o que eu falo, o Brasil ele tem um sistema que trabalha, no meu entender, para que não funcione. Conforme pode começar a melhorar, a gente entra com esses dribles, vamos driblar o teto de gastos, vamos tirar daqui, vamos aumentar o gasto aqui uma vez que a gente teve uma folga, ao invés de tentar uma trajetória de longo prazo, que aí sim juros cai, dívida cai, dólar enfraquece frente ao real, inflação volta para baixo, aí quem sente muito mais a melhora é a classe mais baixa. Num cenário ao contrário, sempre quem sente a piora no longo prazo é a própria classe mais baixa, em que eles dizem que fazem essas políticas populistas econômicas para melhorar a vida da camada mais baixa. Uma tremenda enganação. E aí ainda tem para completar a reforma tributária, em que 52 entidades empresariais declararam total rejeição a ela por aumentar, segundo eles, o imposto das empresas em mais uma das reformas que estão na briga para serem aprovadas. Será aprovada sem dúvida, a questão é ver como. Uma ótima sexta-feira a todos, um forte abraço e até já às 9h30 com o dado mais importante da semana, o payroll nos Estados Unidos.